para a voz de Portugal ser maior, junta a tua voz à minha voz. Portanto, começo por agradecer à Conselhia do CDS-PP o convite para, como independente, integrar este projeto e para liderar a lista que se candidata à Câmara Municipal. Foi com muito gosto e motivação que aceitei tal desafio, esperando corresponder, na medida do possível, às expectativas e à confiança que a mim depositaram. Desde já agradeço a todas as entidades, à comunicação social, a cada um dos meus familiares, amigos, convidados, o facto de estarem presentes nesta sala e por nos terem dedicado parte do vosso serão. Agradeço ainda ao Sr. Ministro, Dr. Pedro Mota Soares, a sua disponibilidade para se deslocar propositadamente ao VAR, para nos acompanhar nesta sessão, honrando-nos com o seu apoio. Nas eleições para as autarquias, tem um peso relativo o fator ideologia política, já que o eleitor decide em quem votar, muito influenciado pela sua percepção das características pessoais dos candidatos. Além dos traços de caráter, o eleitor escolhe também o candidato que lhe parece ter mais condições para dar resposta às suas próprias necessidades e anseios. Os eleitores exigem que os candidatos denotem honestidade, dinamismo, competência, liderança, proximidade, disponibilidade, conhecimento dos problemas dos munícipes e capacidade para os resolver. Partindo destes pressupostos, ciente das minhas limitações, mas sem falsa modéstia e consciência de enorme responsabilidade que tal acarreta, considero que sou um candidato que reúne tais condições na perspectiva de uma verdadeira alternativa à forma habitual de fazer política no nosso Conselho, dispondo-me, apoiado no valor da equipa que me acompanha, a traçar caminhos compagináveis com os tempos complexos que vivemos. Não vou estar a amassar-vos com detalhes biográficos e curriculares, mas permito-me apenas salientar que a minha formação académica na área da cultura, do património, do turismo e da gestão do território, conjugada com o facto de ter nascido e vivido em Esmoriz e de residir e trabalhar na cidade de Ovar há mais de uma década e de serviço da Câmara Municipal desde 1998, ter percorrido todas as freguesias e ter encetado os mais diversos contactos me dotaram com um conhecimento abrangente do nosso Conselho, dos seus recursos, das pessoas, das suas carências e potencialidades, encontrando-me numa situação privilegiada para contribuir para o diagnóstico dos problemas e para a implementação das soluções. Compete aos municípios a prestação de serviços essenciais à gestão eficaz do seu território e o seu desenvolvimento socioeconómico na perspectiva de ser gerador de riqueza e de bem-estar, sendo óbvio o papel relevante da administração local na organização e funcionamento do Estado e nas dinâmicas da sociedade. Mas porque vivemos num contexto de recursos cada vez mais escassos e de níveis de exigência e de eficácia cada vez maiores, teremos de repensar e chegar a consensos sobre quais são os serviços que queremos e podemos prestar e quais os investimentos que queremos e podemos fazer, sendo urgente apresentar uma forma de administração local alternativa à que tem vindo a ser posta em prática em Ovar pelo rotativismo PS-PSD, que se alimentou durante muitos anos de receitas e de apoios financeiros irrepetíveis. Teremos que repensar as nossas prioridades, teremos que ser mais criteriosos, teremos que ter um maior sentido de justiça e de ser mais razoáveis, quer na obtenção de receita, quer na execução da despesa pública. Teremos que enquadrar e incentivar a livre iniciativa individual e coletiva, teremos que promover a partilha de recursos e as sinergias e teremos que responsabilizar os diversos intervenientes da nossa sociedade.
Simultaneamente, dada a dureza dos tempos que correm, teremos que reforçar o apoio social junto dos mais carenciados de forma muito criteriosa e fundamentada. Estamos cientes das dificuldades atuais e da exigência de rentabilizar ao máximo todos os recursos. Pelo que a nossa postura, pela via do diálogo e da proximidade, será a de facilitar o acesso aos meios que conduzam à dita iniciativa individual e coletiva, partilhando simultaneamente responsabilidades pelos resultados. O modelo de gestão municipal das últimas décadas tem vindo a ser alimentado por receitas próprias, por transferência do Estado, por apoios comunitários e pelo crédito bancário, de forma mais ou menos abundante. Acontece que a atual crise e as reformas em curso têm vindo a reduzir estas receitas, sendo evidente a fragilidade financeira das autarquias neste contexto, antecipando-se dificuldades acrescidas a partir de 2014. Assim sendo, não faremos promessas vãs. Com os pés bem assentes na terra, cientes de escassez de recursos, mas com vontade de avançar com uma alternativa viável, temos princípios estratégicos e estruturantes a partir dos quais vamos reforçar a motivação da estrutura interna da Câmara Municipal, rentabilizando e responsabilizando mais as equipas técnicas que integram já o quadro pessoal. Desta forma, recorrendo cada vez menos à contratação de serviços externos, nomeadamente para a execução de projetos, consultadorias, assessorias e afins, vamos reduzir despesas. Faremos um diagnóstico das reais dificuldades para ser encontrado o equilíbrio entre as exigências sociais e a nossa capacidade de resposta sustentável. Daremos mais transparência aos critérios e decisões relativos à afetação dos dinheiros públicos. Vamos assumir como missão estruturante, nos próximos 4 anos, requalificar, dinamizar, divulgar e rentabilizar os recursos do nosso Conselho, enfatizando que o que nos diferencia e nos traz valor acrescentado é o nosso património material e imaterial e que temos de os converter em geradores de riqueza e alavancadores da economia local. A escassez crescente de receitas é um problema, mas não deve demover, mas não nos deve demover de encontrar soluções que passam pelo transmitir de confiança, pela motivação, pela responsabilização, pela maior eficácia, pelo equilíbrio entre as necessidades sociais e a efetiva capacidade de resposta, pela envolvência de cada cidadão neste processo. Para governar, nomeadamente a nível municipal, não basta a legitimidade legal e política, já que cada vez mais se exige competência técnica, proximidade, razoabilidade e intervenção da sociedade na gestão da coisa pública. Passo a expor os 3 vetores estruturantes do nosso programa. Começando por referir medidas no âmbito da ação e habitação social. Nas locações que temos vindo a realizar às zonas residenciais mais desfavorecidas do Conselho, que eu tenho acompanhado com estas equipas, confirmamos a existência de casos de pobreza extrema e de falta de apoio que nos levam a concluir que é necessária uma atitude de maior humanidade, proximidade e sensibilidade social. Temos testemunhado a falta de manutenção dos bairros sociais do Conselho, em alguns casos tendo atingido o limite da degradação, atentando contra as mais básicas regras da saúde pública. Considerando que os bairros degradados ou a falta de condições mínimas se replicam pelo Conselho, a agora anunciada construção de 30 novos fogos na Praia dos Esmoriz será manifestamente insuficiente. Assim sendo, vamos acionar todos os meios, nomeadamente a afetação considerável de verbas próprias do orçamento municipal e os apoios do Estado, para que nos próximos 4 anos
seja construído o maior número possível de casas de habitação social, assim como reabilitados os fogos existentes. Não esquecer, reabilitados os fogos existentes que se encontram em mau estado de conservação, incluindo a manutenção de espaços públicos exteriores esquecidos, envolventes desses bairros atualmente abandonados. O VAR integra de forma muito evidente as estatísticas da população em situação ou em risco de pobreza, realidade que queremos combater com a celeridade possível. Assim sendo, vamos estabelecer como prioridade contribuir para o desenvolvimento sustentável e para a promoção de emprego e de habitação condigna, não perdendo de vista que compete às instituições oficiais do Estado, nomeadamente à Segurança Social, em articulação com as autarquias, assumir a execução destas políticas. Neste sentido, vamos promover reuniões regulares entre os representantes dos serviços da Segurança Social, da Câmara Municipal, das várias juntas de freguesia, das IPSS e das bolsas de voluntários, para conjugarmos esforços, rentabilizando sinergias e evitando dispersão ou superposição de objetivos e de funções. Esta medida estratégica, articular, funcionar em rede, informar, obriga a uma constante monitorização e avaliação para aferir o seu impacto, para que as respostas vão sempre ao encontro das reais necessidades e dos mais carenciados e potencializem os recursos e as dinâmicas locais. Salientamos que é necessário incrementar a educação social e pessoal para grupos desfavorecidos e excluídos, pelo que vamos acautelar a articulação entre o município, as juntas de freguesia, as diferentes IPSS, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do VAR, as bolsas de voluntários e outras entidades, para que sejam organizadas sessões regulares de formação para a aquisição de competências básicas multidisciplinares sobre a coordenação dos serviços de ação social do município. No âmbito das ações complementares de apoio social, vamos promover ou reforçar as cantinas, as lojas e as hortas sociais, através de protocolos a estabelecer com as IPSS e bolsas de voluntários. Vamos criar um banco de livros escolares usados, vamos incentivar o alargamento do número de vagas dos lares de idosos e o apoio domiciliário. Vamos facilitar o acesso de utentes mais carenciados ou fragilizados aos serviços de saúde, criando um circuito de transportes a custo controlado, em parceria com entidades com recursos para tal. Vamos promover um centro de acolhimento para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, sob a coordenação de serviços já existentes na Câmara Municipal, em parceria com entidades habilitadas nestas matérias. Nunca será demais repetir que não basta acautelar a melhoria de condições de habitação se os problemas de exclusão social forem transmitidos de um local para o outro sem qualquer intervenção. Para a voz de Portugal ser maior, junta a tua voz.